Boa noite, meus amigos queridos. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um grande debate com Olá, grande professor Anderson. Emerson, tudo em paz? Que maravilha, meu amigo. Agora deu certo, hein? Deu certo. Não sei por que não estava dando certo. Pois é, eu acho que eu fiz umas 8 solicitações, mas E eu aceitei todas e ficou tipo conectando, sabe? quando fechava aquele círculozinho, não conectava, né? É. No- Ainda bem que Mas deu certo agora. o importante é que deu certo. Alegria imensa, viu, participar desse debate no Universo Júris de Sobral, onde eu Eu, tenho aí muitos amigos queridos, cidade maravilhosa e de uma justiça extremamente competente, a justiça sobralense, da qual você faz parte como promotor, e os colegas obrigado, professor. defensores, juízes. Sobral é referência de muita efetividade. Professor Emerson, eu queria lhe agradecer bastante assim, você ter aceito nosso convite. Em Sobral você tem muitos fãs. E com certeza o pessoal, aqui eu estou vendo muita gente de Sobral entrando para acompanhar. Muito obrigado, e a satisfação e a alegria é nossa de você poder. Não é nenhum debate, entraria pelo Instagram do Universo Júris mais para lhe apresentar e acompanhar, mas os ensinamentos aí são seus. Eu vim até aprender também sobre isso. Isso aí é humildade, viu? E eu Que é aprendi uma isso? coisa na minha vida: a humildade é proporcional ao brilhantismo, viu? Quanto mais Ah, humilde, mais obrigado, professor. brilhante. Então, só demonstra aí toda a sua capacidade, grande Muito Anderson. Muito obrigado, obrigado pela professor. palavra. Estamos aprendendo sempre. Com os melhores, claro. Parabéns, parabéns. Obrigado, professor. Pode ficar à vontade. A Bom, turma meus está amigos, entrando aí. perfeito. Hoje nós temos a missão de tratar de um tema que é um dos temas mais instigantes dos últimos meses, talvez o tema mais instigante do ano, que é o inquérito das fake news, inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar as famosas fake news, né? Hoje em dia só se fala de fake news, esse fenômeno que vem sendo estudado, tem projeto de lei no Congresso Nacional para regulamentar, alguns acham que é uma limitação à liberdade de expressão, outros acham que você tem que ter uma limitação, caso contrário, a liberdade de expressão pode ser utilizada como escudo para o cometimento de crimes. Professor Wilson, e eu tenho o seguinte sentimento: nós temos que buscar no Brasil a racionalidade. O sistema penal de justiça, ele precisa ser racional. Nós não podemos trabalhar temas, questões dificílimas do ponto de vista do populismo. Existe um direito, existe um sistema de justiça, existem princípios que precisam ser respeitados e honrados. Quando se Professor fala... Emerson, bem, Oi. perdão, bem rapidamente, acho que é o seu áudio que está oscilando. A hora sai sua voz bem perfeita, a hora ela fica, não sei se é a proximidade, ela fica um pouco, não sei nem a expressão. Abafada, será? Meio que abafada, exatamente. Vou Abafada. tentar trocar aqui de posição, ver se melhora. Agora está perfeito, agora sua voz está ótima. Perfeito. Vou colocar aqui a minha Tá ótimo. caneca aqui do meu time aqui, segurando aqui o celular. Isso Aqui aqui é é, a nossa caneca, professor. Quando eu olha for a aí, Fortaleza, eu vou deixar uma dessa para você, viu? perfeito. Pode me Para mim cobrar. para mim vai ser uma honra. Continua oscilando, Gabriel. Ah, Gabriel, aqui tá ok. O áudio tá oscilando. Eu acho que foi da outra vez. Agora, você tá falando aqui, para mim tá ok. perfeito, pronto. Maravilha. Meus amigos, nós temos que ter, como eu estava. Perfeito.
como eu estava comentando com vocês, o sistema de justiça brasileiro, ele precisa enfrentar um ponto que é fundamental, a sua racionalidade. Eu tenho um livro do professor Cristiano Falck, que é, inclusive, filho do grande Heleno Cláudio Fragoso. E hoje é um dos maiores nomes das ciências criminais, das nossas ciências criminais, o professor... Deixa eu trocar de posição aqui. Perfeito. Se estiver oscilando, professor, o senhor pode falar. Não, o áudio está excelente, professor. Perfeito. Eu tenho uma obra muito importante que eu indico para vocês, Sistema de Justiça e Autoritarismo, do professor Cristiano Falck, que é filho do grande Heleno Cláudio Fragoso, um dos maiores nomes da história do direito penal, em que ele faz uma crítica muito forte, grande Anderson, ao nosso sistema processual de justiça. Ele começa dizendo o seguinte: nós não temos um sistema, porque nós não temos as instituições, as agências do sistema de justiça, sabendo exatamente quais são as suas missões. E nós não temos integração. Veja, nós estamos em pleno século XXI, nós não estamos um ano depois da Constituição Federal de 1988, onde foi consagrado o sistema acusatório. As pessoas falam muito do sistema acusatório. O sistema acusatório, ele está na Constituição Federal. Quando diz que o Ministério Público tem a titularidade para acusar. O Ministério Público é o responsável nos crimes de ação penal pública pela acusação. O juiz é o responsável por julgar. E isso está fincado na Constituição Federal quando se estabelece a independência do Poder Judiciário, quando se estabelece a figura do juiz natural, porque o juiz natural é o que vai garantir que possa julgar com independência, sem nenhum tipo de interferência. Esse sistema em que o juiz julga, o promotor de justiça, o Ministério Público acusa, a polícia investiga. Claro que outras instituições podem investigar, mas a função de essência é da polícia judiciária. A polícia judiciária investiga. A defesa, advogados, defensores públicos, defendem o acusado, defendem os interesses do investigado, do indiciado. Esse sistema em que você tem uma separação rígida dessas funções é o sistema acusatório. É o modelo acusatório que não foi adotado no Código de Processo Penal de 1941, porque o nosso Código de Processo Penal tem vários resquícios, vários dispositivos do sistema inquisitório. Vários já foram corrigidos e alguns ainda permanecem. E permanecem mesmo depois da lei anticrime. E o professor Cristiano Falck, ele faz essa crítica nesse livro. Nós não temos um sistema ainda, porque essa divisão de missões constitucionais de cada instituição não está ainda definida como deveria estar, não está separada e, principalmente, não está integrada. Por isso que você teve esse episódio, eu já vou logo me reportar ao coração da palestra de hoje, que é do debate de hoje, que é o inquérito das fake news, sobre as fake news. O Supremo Tribunal Federal instaurou de ofício um inquérito administrativo do próprio órgão, do próprio STF, para apurar fake news contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Eu não vou nem entrar no mérito da questão se realmente o Supremo Tribunal Federal foi lesado dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli, nesse aspecto, eu até respeito a interpretação, acho até que ainda é possível essa interpretação, interpretou que, quando se fala de crime cometido dentro da dependência do Supremo Tribunal Federal, você tem que abranger essa agressão, essa lesão, essa ofensa a atos cometidos na rede mundial de computadores. Ele estendeu esse dentro do Supremo Tribunal Federal, que ensejaria a instauração do inquérito pelo próprio órgão, de acordo com o artigo 43 do Regimento Interno. Ele entendeu como um crime
cometido dentro do Supremo Tribunal Federal, porque nas redes sociais você teria que entender como dentro do Supremo Tribunal Federal. Afinal, é a rede mundial de computadores. O fato é o seguinte, independentemente disso, ocorreu um erro muito grave, um erro improcedendo. A figura do juiz inquisidor, ela não guarda compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. A figura do juiz inquisidor, ela é antiga, só para se ter uma ideia. Lá naquela antiga lei, a 9.034 de 1995, a antiga lei de combate a crime organizado, a primeira lei de combate a crime organizado, tinha uma figura lá de juiz inquisidor. Depois, essa lei deixou de existir, tudo, e você vai aperfeiçoando a legislação para extinguir esse tipo de iniciativa do juiz de investigar, de acusar. O juiz não pode imputar a ninguém o cometimento de um crime. Assim como o juiz também não pode investigar. Eu falo isso porque, apesar de ser básico, aqui tem muitos estudantes de direito que estão começando agora essa jornada, essa explicação óbvia se faz necessária. O juiz, ele não tem esse poder de imputar a alguém o cometimento de um crime. Ele não tem o poder de acusar. Esse poder está nas mãos do Ministério Público ou nos crimes de ação penal privada, nas mãos do querelante, da própria vítima. E o juiz também não pode investigar. Aí algumas pessoas perguntam, mas eu tenho, professor, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 43 desse regimento interno do Supremo Tribunal Federal, professor. E o Supremo Tribunal Federal seguiu o seu próprio regimento. Tudo bem. Mas esse dispositivo, por incrível que pareça, é inconstitucional. Aí vocês podem me perguntar, mas não foi declarado inconstitucional. E quem poderia declarar inconstitucional o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal? O próprio Supremo Tribunal Federal. Não é isso, Anderson? Só que exatamente. O Supremo não quis. Ora mais. E, na verdade, não precisava nem ele declarar inconstitucional, porque seria até um contrassenso. Ele simplesmente tinha que retirar esse dispositivo do seu regimento interno, né? Ele tinha que resolver exatamente. essa questão do artigo 43. Mas, veja, com base no artigo 43, o Supremo Tribunal Federal instaurou de ofício esse inquérito para apurar fake news. Isso fere o sistema acusatório? Fere. Porque no momento em que você tem esse tipo de situação, eu não vou poder ter isenção. Eu não vou poder ter imparcialidade. A imparcialidade, ela está comprometida. Essa separação da função de investigar, da função de acusar e da função de julgar, ela existe para que cada órgão, cada instituição se comprometa com a sua missão e não se contamine com outro tipo de missão, que é a missão alheia, da instituição alheia. Veja, o juiz, no momento em que ele investiga, automaticamente ele já se comprometeu. Não tem como. Se não, eu sempre digo antes o seguinte, se não se comprometeu do ponto de vista direto, ou seja, se eu fui o condutor da investigação, eu acredito que aquilo que foi colhido é elemento de informação que vai servir para condenar, eu já tenho minha convicção formada. Vai influenciar inconscientemente, porque eu tenho um consciente e eu tenho um inconsciente. Não é verdade? Vai influenciar inconscientemente. Portanto, esse inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal foi um erro muito grave de lesão ao sistema acusatório. E, Anderson, eu tenho a seguinte visão. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal errou, mas como o erro passou, porque você tem que tentar entender o que aconteceu. Como o erro passou, e na época a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou, só que o ministro Alexandre de Moraes, Toffoli, não aceitaram o questionamento e seguiu. Depois, o atual procurador
Procurador-Geral da República disse que não tinha nenhum problema. Ele só disse que o Ministério Público tinha que acompanhar, mas que não teria nenhum problema do próprio Supremo Tribunal Federal instaurar esse inquérito, e esse inquérito existir, e, digamos assim, eu não sei se o termo é esse, mas convalidou aquelas alegações lá iniciais do MPF de inconstitucionalidade desse inquérito. Então, como não questiona... Inclusive, o procurador, esse posicionamento do Augusto Aras, do atual procurador, foi muito criticado por parte do Ministério Público brasileiro como um todo. É verdade. E, professor, aproveitando aqui, desculpe lhe interromper, porque um dos nossos alunos ele perguntou o seguinte, bem, dentro do tema que você está falando. A partir de qual lei foi definido o sistema acusatório no direito, ele fala direito penal brasileiro, tendo em vista que o Código é de 1940. Na verdade, ele está perguntando em qual lei, em qual legislação há a previsão do sistema acusatório. Olha, foi o Ricardo, né, que perguntou? Como é o nome dele? Foi o Rinaldo. Rinaldo, veja, como é que você sabe? Não foi na lei, foi na Constituição Federal. Como é que você sabe qual é o modelo processual de um país? Isso é bem interessante. O Aurí Lopes Júnior é quem explica muito bem isso. Afinal de contas, ele na obra dele, O Curso de Processo Penal, ele explica muito bem isso. Como é que pode? O nosso modelo é o quê? É acusatório? É misto? É inquisitório? É acusatório puro? Ou seria um acusatório não puro, porque essa ideia de pureza não existiria? O Aurí Lopes Júnior faz esses questionamentos. E ele diz o seguinte, a doutrina brasileira fala, parte dos autores, que o nosso modelo é misto. Por quê? Porque ele seria acusatório numa parte, mas ele tem traços inquisitoriais. O que seriam esses traços inquisitoriais? Seria esse modelo de investigação, em que a defesa, na fase do inquérito, ela não teria contraditório, ela não poderia se manifestar, o investigado ele não seria sujeito de direitos, ele seria um objeto de investigação. E levando em consideração esse tipo de situação, eu teria na fase pré-processual uma parte inquisitória, na parte processual a parte acusatória com ainda resquícios de parte inquisitória, então o modelo seria misto para a parte da doutrina. O Aurí chega e diz, não, é impossível, e eu concordo com ele. E hoje em dia a maioria dos autores de processo penal contemporâneo tem essa visão. O nosso modelo não é misto. Por quê? Porque se você for na Constituição Federal, você vai verificar que a Constituição Federal, ela, ao consagrar os direitos e garantias individuais das pessoas, quando a Constituição Federal falou de contraditório, falou de ampla defesa, ela não disse que o contraditório e a ampla defesa se restringiria ao processo. Tanto que a visão hoje qual é? O inquérito policial, ele existe com o propósito de colher elementos de informação. Existe uma pessoa que pode ser investigada, ela pode ser indiciada, quando já tem um indício contra ela, ela passa a ser indiciada. Mas veja, apesar de essa pessoa ser uma pessoa investigada e não formalmente acusada ainda, ela tem direito de defesa, sim. Não é a mesma defesa lá do processo, porque não existe acusação formal. Mas essa pessoa tem defesa contra abusos, contra ilegalidades que sejam cometidas contra ela. Imagine que o domicílio dessa pessoa foi invadido ilegalmente. Imagine que foi feita uma busca na casa dela sem ordem judicial, sem ser situação de flagrante, sem ordem judicial. Imagina que essa pessoa teve o celular apreendido, por exemplo, e a autoridade policial, sem ordem judicial, devassou as informações no celular da pessoa. A pessoa tem direito de se defender contra essas violações? Tem. Portanto, quando você fala de a fase de investigação não tem ampla defesa, a ampla defesa não foi restringida na Constituição Federal ao processo judicial. A ampla defesa abrange qualquer tipo de situação
em que uma pessoa tenha que se defender de algo que está lhe causando um constrangimento. Claro que no curso do processo, o constrangimento passa a ser outro. Existe uma acusação formal, existe uma denúncia, uma imputação contra você, e você vai ter que se defender dessa imputação. Mas antes também tem defesa. Assim como, por exemplo, hoje em dia se fala, não existe contraditório na fase da investigação criminal. Calma aí. Existe um contraditório que é um contraditório diferido ou postergado. Mas existe. Eu nunca vou poder ter uma pessoa que vai ser condenada no curso do processo com base num elemento de informação colhido na investigação criminal que não tenha passado pelo crivo do contraditório quando do momento do processo judicial. Então o contraditório ele vai existir de qualquer forma, de qualquer modo. Por isso que quando se fala desse modelo de investigação criminal, os autores de processo penal contemporâneos, eles dizem, essa história de falar que o inquérito é inquisitório, acabou. Isso aí é tipo aquela coisa que você, muitas vezes, durante anos e anos, décadas e décadas, se falou, o inquérito policial, ele é inquisitório. Nem mais os delegados de polícia, que são os próprios presidentes do inquérito policial, da polícia judiciária, condutores da investigação, tem mais essa visão de que, isso aqui é inquisitório. Não. A pessoa, Anderson, por exemplo, quer juntar um documento. Por que o delegado não pode aceitar? Deve aceitar. O advogado da pessoa chega e, doutor, eu queria que o senhor juntar essa documentação aqui, por favor, no inquérito. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho os documentos que vai contribuir para o senhor, ao final, quando do momento da conclusão do inquérito no relatório, ter uma clareza maior dessa reconstrução histórica dos fatos. Por que não? Então, veja. Então, o delegado constitucional... Oi. Bem rapidamente, perdão de interromper, mas só para contribuir aqui, ontem eu participei de uma banca de monografia, né, onde o tema era justamente uma atuação defensiva ou na fase inquisitorial, na verdade na fase de inquérito. Né? Ele falava, na verdade, em investigação defensiva por parte da defesa na fase inquisitorial. E eu achei brilhante a apresentação do aluno, o tema muito bom, inclusive concordo que existe e que deva existir, aqui o meu sócio colocou, a advocacia defensiva na investigação. E também hoje nós já temos a Lei 13.245, né, de 2016, que fala justamente dessa participação do advogado no inquérito policial. Então, como você disse, isso já mudou. Exato. Isso é, grande Anderson, muito bem citado por você, a investigação defensiva. Por quê? Porque eu digo o seguinte, sempre para os meus alunos, o que é que não pode acontecer? O que nós não podemos aceitar é falta de ética. O que nós não podemos aceitar é fraude. O que nós não podemos aceitar é nenhum tipo de prova ilícita por parte de quem faz investigação defensiva. Mas dentro, assim como, por exemplo, o Ministério Público tem também o seu procedimento investigatório. O MP tem o seu procedimento investigatório. Aí você vai dizer, esse procedimento investigatório do Ministério Público é ilimitado? Claro que não. Quais são as limitações? As garantias constitucionais. O promotor de justiça, o Ministério Público, quando ele instaura o procedimento investigatório, ele está sob a égide da Constituição Federal. A investigação vai ser respeitando direitos e garantias individuais, sempre dentro dos preceitos constitucionais. A defesa também, quem faz investigação defensiva também. Inclusive, grande Anderson, um dos grandes aspectos hoje em dia é fixar os parâmetros para a investigação defensiva. Algumas questões éticas que têm que ser enfrentadas. Por exemplo, numa investigação defensiva, eu sei até que eu desviei um pouquinho do tema. Não tem problema. É só uma observação. Por exemplo, uma investigação defensiva, caberia à defesa procurar a vítima? Aí eu já acho que não. Aí eu já acho que poderia faltar com a ética. Na investigação defensiva, a defesa procurar a vítima, poderia isso ser interpretado, se não fosse
poderia ser interpretado como intimidação, poderia ser interpretado como tentar, digamos, de alguma forma, prejudicar a condução das investigações. Então, o importante é você fixar quais são os parâmetros de atuação, tanto da investigação defensiva, como da investigação do próprio Ministério Público, porque toda atividade ela tem que ter parâmetros de atuação, que são os parâmetros legais. Agora, oi. Não, é só na verdade, uma contribuição. Hoje, nos procedimentos investigatórios criminais conduzidos por mim, eu nunca ofereci uma denúncia sem ampla defesa ou contraditório dentro do procedimento. Sempre eu abro a possibilidade para que as partes juntem documentos, os investigados juntem documentos, e no caso, eles são ouvidos na promotoria com o advogado, é tudo filmado, eles podem levar cópia do processo, cópia da filmagem, e a denúncia só oferecida ao final, tendo toda a prova produzida, se é como se fosse o relatório do delegado, né? Se mesmo do Ministério Público chegar à conclusão. Eu tenho feito isso, na verdade, sempre, e acredito que hoje vários colegas também têm ido nesse sentido. Excelente, grande Anderson. Excelente, parabéns. E essa é uma postura constitucional, inclusive de cuidado, porque eu sempre digo assim, o processo é uma coisa muito séria. Nós sabemos que o processo é uma coisa muito séria. Então, eu tenho o mesmo entendimento do Geraldo Prado. Geraldo Prado tem um entendimento que é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado, aproveitando, eu estou empolgado aqui com o nosso debate, só tema Ótimo. bom. O Geraldo Prado, que é um dos maiores processualistas que nós temos no Brasil, ele diz assim, é preciso ter muito cuidado quando se fala do princípio indúbio pro società. Porque muitas pessoas acham assim, rapaz, é o seguinte, tem um indíciozinho ali, tem uma fumaça ali, vamos denunciar e no processo a gente vê. Tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Não é? Porque veja, aí o Geraldo Prado diz assim, tem que ter muito cuidado com esse indúbio pro società, porque o indúbio pro società não pode ser um indíciozinho pequenininho, um indíciozinho que já vai fazer com que a pessoa seja processada criminalmente. Ele sempre diz, é preciso que você já tenha... Eu até gosto muito de uma observação que ele faz, que é assim, quando você, e você sabe mais do que ninguém, porque essa daí é a sua área, né? Quando você denuncia, olha como é que ele interpreta, como é interessante. Você já deve ter uma prova, que hoje já seria uma prova muito boa, inclusive para condenar. Olha como é interessante. Exato. Não é interessante? Quando você faz a denúncia, a prova já tem que ter um grau de substância que ela, esses elementos de informação que vão passar pelo crivo do contraditório, claro, quando a gente fala, vão passar todos pelo crivo do contraditório, da ampla defesa, tudo. Mas hoje o que se tem já tem que ser uma base, pelo menos, que garanta uma segurança mínima, já garantiria uma segurança mínima, inclusive, para o quê? Para condenar. Que é tipo daquelas situações de flagrante, que a pessoa é presa em flagrante, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão vai virar aquela figura que o Aury Lopes cita de processo pena. O que é a teoria do processo pena? Foi instaurado um processo, as provas eram muito precárias, o resultado final seria o resultado de absolvição, muito provavelmente de absolvição. Então todos já sabiam que a pessoa ia ser absolvida e a pessoa teve que passar 3, 4 anos respondendo a um processo para o final ser absolvida. E é uma pena mesmo. E é uma pena porque é um castigo você ficar respondendo um processo com medo de ser condenado, até porque, por vezes, são pessoas leigas que não entendem e acham que vai ser condenado e fica o estado psicológico fica abalado, é bem complicado. Exatamente, exatamente. Então, esses são muitos temas instigantes. O sistema acusatório que nós estávamos conversando, ele tem essa missão de cada instituição ter a sua missão constitucional.
devidamente estipulada. E o Auri, ele fala o seguinte, eu gosto muito da visão dele, e mais ou menos eu sigo a visão do Auri em relação ao nosso sistema acusatório. Ele diz, o nosso sistema é acusatório porque o Ministério Público é o responsável pela acusação, o juiz é o responsável pelo julgamento, a polícia judiciária é a responsável pelo inquérito policial. Portanto, eu tenho essas funções devidamente repartidas. O princípio da imparcialidade Desculpe aí. Professor aqui, o Marcos Amorim, lá também colega do Ministério Público, colocou assim: Emerson e Anderson, quase o nome de uma dupla sertaneja. Não me aguentei aqui. É pior que rima mesmo, né? Emerson e Anderson, né? É verdade, rapaz. Rapaz, chama barato. Um abraço, professor Marcos. Mandar um forte abraço para o grande Marcos, professor Marcos Amorim, que, diga-se de passagem, é um dos maiores pensadores que nós temos aqui no nosso estado, né? Mandar um forte abraço também. O Marcos foi meu professor, viu? Foi meu professor na universidade. Foi. Olha aí. Eu brinco com ele até hoje. Foi meu professor. Meu professor de criminologia. Foi mesmo, olha que coisa. Não, e outra coisa, é muito estudioso, viu? Cada colocação que ele faz é um intelectual. O Marcos é um intelectual. Mandar um forte abraço também para outro querido amigo, Ailton Zuc, que acabou de entrar aqui também. O Zuc é delegado. O Zuc já é delegado lá do Distrito Federal, aposentado. É uma lenda da Polícia Judiciária do DF, né? É uma lenda. Forte abraço, meu irmão. Maravilha, um abraço também. É uma das pessoas, viu, mais estudiosas que eu conheço. Agora, grande professor. E veja, gostei da Emerson e Anderson. Emerson Anderson, rima mesmo, né? Pois bem, a gente qualquer dia vai marcar de cantar para o pessoal descobrir como nós cantamos bem. Estou à disposição. Maravilha. O grande ponto é que o nosso sistema ele é acusatório, mas quando você vai para a realidade, o Auri Lopes Júnior chama o nosso sistema de inquisitório ou neo-inquisitorial. Porque ele diz o seguinte, no Brasil, antes da lei anticrime, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício, converter a prisão em flagrante do inquérito policial em prisão preventiva sem sequer ouvir o Ministério Público, sem sequer ter qualquer tipo de provocação do Ministério Público, do delegado de polícia. O juiz podia decretar prisões de ofício. Aí o Auri diz, olha, o juiz, antes da lei anticrime, agora com a lei anticrime não pode mais de ofício, mas ainda há, viu, Anderson, entendimento, ainda há quem entenda que mesmo depois da lei anticrime, o juiz ainda pode decretar prisão preventiva de ofício, o que eu acho um verdadeiro absurdo. Esse passo era um passo fundamental. O juiz não pode ter interesse na decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva, na fase da investigação, o interesse é do delegado de polícia, que pode representar, do Ministério Público, e na fase do processo é do Ministério Público. Se o Ministério Público não tem interesse, se o MP verifica que não há motivo de ordem pública, inaplicação de lei penal ou qualquer outra fundamentação para a prisão preventiva, cabe ao juiz passar por cima do Ministério Público e de ofício decretar? Claro que não. É um verdadeiro absurdo você ter esse tipo de visão ainda hoje. Por isso que o Auri Lopes Júnior ele fala, o nosso modelo, do ponto de vista de idealismo normativo, com base na Constituição Federal, é um modelo acusatório. Mas, na realidade, ele chama o nosso modelo de inquisitório ou neo-inquisitorial. Por quê? Porque o juiz ainda pode produzir prova de ofício. Nós ainda temos o artigo 156 do Código de Processo Penal, que não foi alterado pela lei anticrime, o juiz produzindo prova de ofício. Nós ainda temos o 242 do CPP, que fala que o juiz pode determinar busca e apreensão domiciliar de ofício. Não tem sentido. O juiz ter a iniciativa de determinar uma busca e apreensão. Portanto, o inquérito do Supremo Tribunal Federal, ele feriu
o sistema acusatório, porque o Supremo Tribunal Federal é órgão julgador. E o Supremo Tribunal Federal, nesse inquérito, ele não apenas julga, como ele também investiga. Veja, julga e investiga. Ao ponto que nós tivemos, Anderson, uma situação que eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu, inclusive, fiz uma postagem dizendo que não, eu não acredito. Eu queria realmente saber se isso é verdade ou não. Para você ter uma ideia, até os advogados da Sarah Winter entraram em contato comigo. Quando eu vi, doutor, não teve. Só para explicar para o senhor está em dúvida aí? Não teve no caso da prisão da Sarah Winter, que é líder daquele grupo dos 300, não teve o pedido inicial do Ministério Público Federal pela prisão temporária dela. Aí eu disse, não acredito. O Supremo, então, determinou... É um completo absurdo mesmo. Pois é, determinou de ofício a prisão temporária da Sarah Winter. Calma aí. Eu quero só deixar claro o seguinte, eu sou completamente contra essas ações dos 300 lá de Brasília. Aquilo ali é um verdadeiro absurdo. Eu acho lindo as pessoas irem para a rua e fazerem os seus protestos, mas a liberdade de expressão, ela é ampla, né? Já dizia meu querido amigo numa live comigo, o meu querido amigo Pedro Lenza, ela é ampla, mas ela não é absoluta. A liberdade de expressão, ela é ampla, mas ela não é absoluta. Então eu não posso chegar e eu quero que no Brasil tenha tortura. Vamos torturar. Eu quero que no Brasil tenha discriminação. Eu não posso defender que, a partir de agora, eu quero que tenha restaurante para branco, restaurante para negro. Liberdade de expressão não te permite racismo. Liberdade de expressão não te permite defender intervenção militar, porque, inclusive, está previsto na Lei de Segurança Nacional fazer propaganda de atos de rompimento da ordem constitucional por meios ilegais ou violentos, né? Artigo 22 da Lei de Segurança Nacional. Liberdade de expressão não te permite extrapolar. Então, eu sou completamente contra essa onda que o Brasil está vivendo, de as pessoas quererem falar qualquer coisa em nome da liberdade de expressão, quando, na verdade, muito do que se fala, até crime constitui. E fake news, as pessoas perguntam, Anderson, mas fake news não é crime. Fake news é crime. Quais são os crimes? Você pode dizer que não existe um crime específico para encaixar a fake news dentro de elementos próprios. Mas fake news pode caracterizar injúria, fake news pode caracterizar difamação, fake news pode caracterizar calúnia, e para a área eleitoral ainda surgiu agora o tipo penal específico, né, de fake news eleitoral, né, de divulgação de fake news em época de eleição eleitoral, no âmbito eleitoral. Aí você... Então, no mérito, é claro que as fake news devem ser investigadas. Eu acho o seguinte, se a pessoa foi lesada na sua honra, ela tem que defender a sua honra. Só que o Supremo Tribunal Federal foi pelo caminho de uma forma completamente equivocada. E por isso que ficou em xeque. O que eu entendo, não sei qual a tua opinião, seria bom você me dizer o que você pensa. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ficou sem saída. E tinha que defender a instituição e resolveu tomar uma postura muito mais política de proteção do órgão diante de ataques, de ofensas, do que jurídica. O que é que você acha, grande Anderson, sobre isso daí? Primeiramente, quanto à prisão da Sarah Winter, é um completo absurdo. Eu fico pensando processualmente. O Supremo determinou de ofício, determinou a prisão, foi efetivada a prisão, e aí? Vão ficar lá uns autos de prisão temporária do Supremo, sem pedido de Polícia Federal, de Ministério Público. Esses autos vão ficar lá. Se chegar, eu não sei se ela já chegou a ser, não acompanhei se ela já saiu. Né? Saiu. Então, está com monitoramento eletrônico. Pronto. Tornou o goleiro. Vamos imaginar que ela passasse o período da temporária, e aí ou seja, que a prisão temporária seria uma prisão para investigação.
pode-se dizer assim, processualmente, seria uma prisão para colher elementos investigatórios. E, nesse caso, imagine ao final, quer dizer que o Supremo é quem iria colher, é quem iria investigar, e mais. Aí quer dizer que o Supremo passou o prazo da temporária ali, o Supremo, eu acho que não colhemos o suficiente, vamos converter em preventiva. Então, assim, eu acho essa situação um completo absurdo. Nós ficamos assim de mãos atadas, porque é a decisão da Suprema Corte e até o momento nada se pôde fazer. E quanto ao inquérito das fake news, a pergunta aqui de vários dos internautas, que é a pergunta que todos fazem, é o seguinte: e aí, o Supremo vai concluir o inquérito das fake news, quem é que vai denunciar? Se o procurador-geral já se posicionou nesse sentido, ou seja, talvez eles confiem que ele vai denunciar. Mas a antiga procuradora, Raquel Dodge, inclusive fez um parecer excelente falando do sistema acusatório, ela já se posicionou contra. Mas imagine que ele concluiu, mandou para a Procuradoria-Geral da República e o procurador, olha, não vou denunciar. E aí, o Supremo, só com base na própria investigação, vai julgar? Sem ação penal? Então são vários questionamentos e todos eles levam a concluir exatamente que esse inquérito é um completo absurdo. É um completo absurdo. Professor Emerson. Pronto, voltou. Eu acho que a decisão foi muito mais política. Eu acho que o Supremo ficou acuado, né? Não Com sabia certeza. o que fazer. E realmente é uma situação inusitada, né? Ficou tipo assim, nos atacaram, nós somos a Corte Suprema do país e não vamos fazer nada. Exato. Eu acredito que eles poderiam sim encaminhar e pedir a investigação da Polícia Federal, também encaminhar a uma requisição de investigação pelo Ministério Público para os dois, aí sim ficar na condição e nós veríamos a questão da condição de órgão julgador, porque o Supremo, como vítima, julga o mesmo processo? Não pode. Situação complicada. E os deputados, porque, por exemplo, alguns foram por prerrogativa de função. Então, digamos, deputado federal que cometeu fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Mas tem outros que, como, por exemplo, os blogueiros, que não foram por prerrogativa de função. Então, se eles cometeram crimes contra ministros do Supremo Tribunal Federal, todos vão ter que ser denunciados pela primeira instância. E aí o Supremo Tribunal Federal poderia, muito bem, e ele é o Supremo Tribunal Federal, ter feito a notícia crime como vítima. O menino próprio vítima deixa nas mãos. Com certeza, você sabe, como é uma instituição sagrada, o ministro do Supremo Tribunal Federal ocupa um cargo sagrado, você sabe que, com certeza, qual é o promotor de justiça que tendo elementos na mão, não deixaria de fazer a denúncia por crime de calúnia contra o ministro, difamação. Sim. Pelo amor de Deus. Ou então, diga-se de passagem, por causa da súmula 714, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Esse contra a honra. Mas por causa da súmula 714 da legitimidade concorrente, até o próprio ministro poderia, né, ingressar com a ação penal privada. Ação penal privada. Com a queixa-crime, pois é. Então, esse é um ponto, grande Anderson, que me preocupa muito, porque eu lembro esse livro. Eu estava até aqui há pouco tempo com esse livro, que é bom indicar para o pessoal, do Falk, que fala muito sobre o sistema penal de justiça. Eu estava com ele aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para divulgar. Professor Emerson, também apresente, no início lá na outra live que nós estávamos tentando, eu falei que você era autor de obras jurídicas, se possível também, se você puder indicar alguns dos seus livros, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse, seria interessante só você apresentar ou informar os seus livros. Eu tinha que ter deixado aqui em cima da mesa, mas eu pego já.
Se não tiver problema, você pode falar o nome aí para não lhe atrapalhar. Pronto. Quero aproveitar para lhe fazer só um pedido, professor. Desculpe. Que ao final da live, porque nós faríamos lá no Instagram do Universo Júris, se for possível, o senhor salvar, ou mesmo temporariamente colocar no LGTV, só para que a nossa equipe possa baixá-lo, porque nós vamos disponibilizar depois no site, no YouTube, a live, se for possível, Perfeito. por favor. Não, claro, com certeza. Está fechado já. Eu vou salvar e disponibilizar no IGTV. Pronto, ótimo, obrigado. No IGTV vocês pegam direitinho. Pronto. Nós temos que pensar no sistema de justiça sem populismo. Nós temos que confiar que a acusação é a parte do Ministério Público. A parte do magistrado tem que ser exclusivamente a sua atuação como julgador. É fundamental. Inclusive, tem que mudar uma cultura, grande Anderson. Aquela cultura mesmo de o juiz ficar distante mesmo. Acabar com isso de o juiz querer ter qualquer tipo de protagonismo na iniciativa das provas. Então, é uma mudança difícil de cultura? É. Porque, veja, o mais difícil não é mudar a lei. O mais difícil não é uma nova legislação. O mais difícil é a mudança de cultura. Então, é fundamental que o juiz entenda: eu não estou me acomodando por permanecer distante. Eu não estou me acomodando se eu deixo nas mãos do Ministério Público, nas mãos da defesa, tomar o protagonismo da iniciativa probatória, por exemplo. Então não tem que juiz determinar de ofício busque a apreensão, não. Pô, senhor... Concordo. Se ninguém pediu... Até porque ele é o destinatário da prova. Exato. Obviamente que durante a instrução criminal, após a fala da acusação, a instrução feita pela acusação e pela defesa, ele pode complementar cada interrogatório ou cada depoimento de testemunhas sem se manifestar quanto ao seu posicionamento, mas sim para concluir, no caso, o seu entendimento quanto à produção daquela prova. Até aí tudo bem. Eu já tive até problema, eu tenho vários amigos, vários colegas magistrados, de juízes magistrados que iniciavam a audiência perguntando para as testemunhas de acusação. E aí eu deixava assim, acho que o doutor não está prestando atenção. Aí aconteceu uma vez, aí aconteceu duas, eu digo: rapaz, espera aí, doutor, é o seguinte, a testemunha de acusação é do Ministério Público. Não me leve a mal, preciso eu que inicio aqui as perguntas, mas de uma maneira bem educada, bem colocada, para que o colega não entendesse de forma errada. Mas é isso. E é fundamental. Por isso que eu digo, cada um identificar os seus papéis, identificar Exatamente. as suas funções. Outros dois pontos, grande Anderson, que até queria ouvir tua opinião sobre isso. Sim. Eu achei bastante relevante. Nós só temos que ter cuidado para aplicar corretamente isso daí. A figura do juiz das garantias ou de garantias. Porque eu gosto muito dessa divisão, porque você vai possibilitar deixar o juiz do processo, o juiz do mérito, o juiz do julgamento, né, da decisão final, você vai possibilitar que ele fique completamente distante daquela fase da investigação criminal. Sim. E na investigação criminal, você teve um juiz que acompanhou, que fez aquele controle de garantias, que eu acho muito importante. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, até para alunos que são policiais, tudo, nada melhor do que um juiz das garantias, para que todos os questionamentos sejam resolvidos logo lá na investigação criminal. Pegou o celular, violou o celular, teve abuso de autoridade, teve tortura, tudo, teve isso, teve aquilo. A pessoa confessou porque foi pressionada. Para que isso seja resolvido lá pelo juiz das garantias, fazendo esse controle da legalidade. A única coisa do juiz das garantias que, de certa forma, tem que ter muito cuidado é a seguinte: é aquela obrigação de toda a informação da investigação criminal ir para ele.
Porque tem que ter muito cuidado para o juiz das garantias não se tornar um juiz investigador. Um juiz que, por exemplo, queira, por exemplo, dar as cartas dentro da investigação criminal. Ele tem que ser, ele controla legalidade, mas ele não vai poder jamais interferir na atividade do delegado, na atividade do Ministério Público ali acompanhando as investigações, fazendo requisições. Ele tem que se manter distante e ficar ali, ó. Eu aqui estou aqui para resolver questões que envolvam abusos, legalidades, esse tipo de coisa. Eu queria saber a tua opinião. O que é que você acha dessa figura aí, que é... Essa figura nova que ainda não mostrou as caras, né? Pois os dispositivos estão suspensos, mas assim, eu concordo com o juiz de garantias. Acredito que torna a decisão cada vez mais imparcial, vai afastando cada vez mais essa parcialidade existente em alguns momentos. E com relação a essa questão das provas, eu acredito que o juiz, ao receber as provas, como você bem falou, ele deve se manter na condição de magistrado, de imparcial, ele deve se manter fazendo apenas o controle dessa legalidade, mas sem ficar fazendo requisições para complementar essa prova. Ele pode, inclusive, receber a prova e abrir vista para as partes, Ministério Público de Defesa, para análise da prova, e caso queiram requisitar alguma informação ou se manifestar quanto às provas produzidas. Eu acho que isso seria mais prudente. Ele recebe a bola e repassa. E ao final, eu acho que seria prudente. Eu só vejo uma situação, eu acho até que a suspensão foi por isso, eu sempre brinco. Por que o juiz de garantias não passou, não foi, o pacote anticrime passou a ter vigência agora no dia 23 de janeiro de 2020, por que foi suspenso o juiz de garantia, dentre outros dispositivos? Imagine que a partir do dia 24 você tem um juiz de garantias. Como é que nós iríamos fazer no nosso estado? Quem seria esse juiz de garantias? Eu acho que a efetivação disso, eu acredito que os tribunais têm se preparado, ou já estão em preparação, porque no momento, eu pelo menos acredito que essa suspensão vai encerrar, né? O juiz de garantias vai passar sim a ter validade, só que nós precisamos, na verdade, o judiciário precisa se preparar. Ele precisa se preparar para efetivar, porque, inclusive, através de alguma norma, provimento, que seja, de como vai funcionar essa figura. Quem é o juiz de garantias, quem é que é o juiz da causa, o julgador, enfim. Isso tudo precisa, e nós, como instituição, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, consequentemente, também precisaremos nos adaptar a essa situação, para saber se é o promotor que vai se manifestar ali, por exemplo, num plantão, se é o promotor que vai conduzir na audiência, se é o mesmo, se é o outro, enfim, são diversos questionamentos que eu acho que nós só enfrentaremos, e aí daí irão surgir diversas teses, questionamentos, os defeitos vão começar a aparecer, a parte positiva também, mas só, acredito eu, após nós iniciarmos com a vigência lá do Código de Processo Penal do juiz de garantias. No caso concreto. Pode falar, professor. Como já dizia o poeta, nós vamos aprender a caminhar na caminhada, né? Essa é a verdade. Eu faço, inclusive agora nos acordos de não persecução penal, também é algo novo para o MP. Se pergunta, os acordos, no início, por exemplo, do acordo de não persecução penal, tinha alguns colegas magistrados que encaminhavam os processos e diziam, cabe acordo de não persecução. Eu disse, calma, não é a análise do magistrado quem vai dizer que cabe acordo de não persecução. Não é direito subjetivo do acusado, como transação penal, suspensão condicional do processo. É algo a ser analisado. Em caso de não cabimento, o Ministério Público vai fundamentar. Então, nós, promotores, estamos aprendendo a lidar com este novo instrumento processual.
Não é, É verdade. já está valendo, no outro dia está todo mundo sabendo. Não, nós estamos aprendendo no dia a dia com ele. É verdade, viu, grande Anderson? Inclusive, a OAB também, a Defensoria, criando familiaridade com esse novo instituto. E, como eu digo, a justiça, eu acredito que nós temos que ter cada vez mais aquilo que eu falei do livro do Cristiano, que é um livro fantástico sobre o sistema penal. Nós temos que ter cooperação, nós temos que ter diálogo, e todos têm que entender qual é a missão de cada um, para que você tenha realmente um sistema de justiça. Inclusive, para você ter uma ideia, eu acho que o próximo passo será a fase da investigação criminal. Já na fase da investigação criminal, naquele momento, por exemplo, do interrogatório, quando a pessoa é presa em flagrante, já tem a presença obrigatória, que é uma coisa que é muito difícil. Para a Defensoria Pública seria uma bomba, né? Meu Deus do céu, imagine aí, você ter a obrigatoriedade da presença de um advogado ou de um defensor público no interrogatório na fase pré-processual, né? Sim. Mas eu acho que é importante, inclusive para a própria polícia, porque você, assim como eu, já vimos várias situações da pessoa que chegou e disse, não, eu falei porque me colocaram para assinar e me pressionaram para assinar. Sim. Mas eu não disse o que estava ali, não. Eu não disse nada. Então, isso aqui, tudo que você disse no seu interrogatório, você não disse? Não disse. Então, veja, muito do que se fala de controle, por exemplo, de garantias, de legalidade, é bom para todos. O indivíduo foi preso em flagrante? Foi ouvido na delegacia? Foi. Qual é o delegado que não quer a presença do advogado, a presença do defensor? É muito bom. Porque exatamente. Aqui, você está aqui com o seu advogado, está aqui com o seu defensor público, então você não vai dizer que foi, sofreu abuso, foi pressionado com o seu advogado, com o seu defensor. Esse controle de legalidade dos atos vai ser muito importante para que cada vez mais a gente evolua. Agora, grande Anderson, o tempo já está bem pertinho de terminar, mas eu queria saber a tua opinião. Eu acho que um passo fundamental do nosso sistema acusatório... eu quero só lembrar aqui que o Marcos, ele disse que o Conselho Nacional do Ministério Público questionou já alguns dispositivos do juiz das garantias, né, especificamente nessa parte de ter a obrigatoriedade. Mandar um forte abraço para o professor Alex, que eu também vi aqui. Grande professor Alex, amigo querido. O Marcos disse que o Conselho Nacional do MP já questionou a legalidade dessa parte da obrigação de ter que comunicar todas as informações ao juiz, né, das garantias, né? Entendi. Então, acho que é importante adequar algumas coisas aí. Agora, eu acho que... Ele botou aqui a Conamp, a ABMB também tacou o pau. Pois é, porque eu tenho muito medo dessa história de o juiz ser informado de tudo. Calma aí. Tem que ter o seguinte cuidado. Ele não pode ser um juiz investigador. Ele não pode ser aquele juiz que existe em alguns países que o delegado é um assessor do juiz para investigar. Então tem que ter muito cuidado. Você ia me perguntar a opinião sobre algum assunto? Eu acho que é fundamental, e o bom que o Marcos está aí, a questão da oralidade. Eu acho que nós temos que caminhar. Eu não entendo o seguinte: a pessoa vai para uma audiência de custódia. Chegou numa audiência de custódia. Por que já não se aproveita? Eu sei que às vezes não dá para fazer isso. Mas por que não se aproveita logo a audiência de custódia? Já, por exemplo, para ver a possibilidade de acordo de não persecução. Não seria interessante? Não seria interessante? A gente tem que passar... Eu acho que um passo fundamental é nós termos um sistema em que a oralidade prevaleça. Vamos fazer que os debates, em vez de entregar memorial, vamos fazer os debates orais, até porque eu tenho uma frase que eu sempre digo comigo o seguinte: o contraditório, se ele não for dinâmico, ele é peça de informação. Eu nunca esqueço de uma frase que eu escutava na época que eu era
estagiário, faz muito tempo não, que era tipo aquela história, doutor, não adianta conversar comigo não, o juiz que fala assim, doutor, não adianta conversar comigo não, faça por escrito, não adianta a gente conversar não. Eu acho fundamental o debate. Exatamente. O que é o contraditório? Por exemplo, o que é o contraditório? O juiz chega e diz, doutor, o senhor pode tentar me convencer, tem que me convencer. Contraditório é isso. Eu estou aqui, não estou dizendo que eu vou julgar de acordo com, para absolver, não sei. Ainda eu vou julgar, mas o senhor pode tentar me convencer. Assim também o promotor de justiça. Doutor, eu não sei como é que vai ser meu parecer, eu não sei como é que vai ser, mas faça o seguinte, fale o que o senhor pensa, me diga o que, é que o senhor acha, vamos debater. Então, o contraditório que é a oportunidade que você dá para a pessoa debater. Eu lembro muito de um promotor que eu sou suspeito, porque ele era meu amigo pessoal, faleceu, Zé Wilson Furtado. Eu quero, inclusive, fazer um júri, eu quero escrever um livro sobre o Tribunal do Júri para homenagear esse que foi um dos maiores promotores da história do Tribunal do Júri do nosso estado, Zé Wilson Furtado. Muito bacana a homenagem. E é um amigo irmão que eu saí do júri porque fiquei tão abalado com ele teve um derrame e teve um infarto, que eu resolvi sair do júri porque sofri muito com o falecimento dele. E era um pai para mim, o Zé Wilson. E eu gostava muito da postura dele. O Zé Wilson, ele chegava para o acusado, rapaz, era tribunal do júri, só crime pesado, só homicídio. Ele chegava para o acusado, rapaz, por que você fez isso daí? Ele conversava com o acusado. Eu achava interessante isso. Ele queria saber por que Depois, como disse o Marcos aí, ele chegava no júri e tacava o pau. Mas ele queria entender por que as coisas aconteciam. Então, eu acho que isso é o nosso papel. A defesa, o Ministério Público, o juiz, tem que dialogar, tem que debater. E todos têm que respeitar as suas autonomias. Não, pela condenação, é pela absolvição, cada qual cumprindo a sua missão, com independência. Mas eu acho que esse princípio da oralidade se perde muito, meu amigo, quando você tem só defesa com base em documento escrito. Eu acho que a gente tem que buscar um sistema em que a oralidade seja privilegiada, né? Então... Com relação a isso, professor Emerson, você terminou? Terminei, claro. Com relação a isso, duas situações. Uma eu preciso lhe contar que aconteceu aqui em Sobral. Na verdade, primeiramente, hoje, o que eu adoto, né, e vários colegas também, eu acho que 99% das audiências de instrução às quais participo, desde que não sejam processos antigos que já vem correndo há durante anos em que eu não tenha participado das audiências anteriores, mas 99% hoje a exceção é ela ir para memoriais. 99%, tanto no interior como aqui no interior, que eu falo cidades próximas a Sobral, como Sobral, nós temos feito as alegações orais, sempre. Excelente! Hoje mesmo, eu fiz alegações orais com o seu colega, o doutor Igor Barreto. As nossas audiências, estou respondendo pela execução penal aqui, as nossas audiências, todas, ao final, nós fazemos as alegações orais. Praticamente todas, somente naquelas que realmente não, porque é um processo muito antigo que nós não atuamos. Mas 99% são alegações orais. E um fato que aconteceu em Sobral pela primeira vez, não sei se repetiu, acredito que não. Nós fizemos uma audiência de custódia. Na custódia, o acusado chegou e disse, olha, não dá para me confessar agora, não. Aí o doutor Igor foi e explicou para ele, não, mano, olha, vai responder a um processo, tem direito à ampla defesa, contraditório. Ele olhou e disse, doutor Igor, se eu for responder ao processo, eu vou ficar preso até a instrução. Se eu for condenado hoje, eu não vou ficar em regime fechado. E outra coisa, eu estou com um familiar no hospital e eu quero sair, mesmo que
com tornozeleira, com o que seja, para ficar próximo dele, mas fui eu. Aí eu olhei para o doutor Igor e disse, doutor Igor, o que é que você acha da gente fazer a instrução agora? Aí ele disse, eu não vejo nenhum problema. O doutor Paulo, não, para mim, que é o juiz da execução, para mim nenhum problema. Eu já apresentei denúncia na hora, já estava encaminhado, apresentei denúncia. O doutor Igor formalmente apresentou oralmente a resposta à acusação. Não houve, na verdade, não teve a oitiva de testemunhas, porque o Ministério Público abriu mão e a defesa também, e passamos diretamente para o interrogatório. O acusado confirmou a versão, ele disse, não, realmente fui eu, né? Não foi nada forçado. Quando acabou, o juiz já sentenciou, ele já saiu de lá para acompanhar o familiar no hospital, mas saiu, inclusive, sem tornozeleira. E, na verdade, ele retornou para o presídio, para que, né, o alvará de soltura foi para que ele saísse. E aí depois ele iria retornar com a tornozeleira, porque ele ficou no semiaberto, e retornar para colocar a tornozeleira. Então já ficou resolvido. Meu amigo, foi excelente. Excelente. Isso aí é o que eu chamo de racionalização. Eu nunca esqueço um caso, vou falar rápido, porque por causa do tempo, mas isso é sensacional. Veja, o interesse do acusado nunca pode ser prejudicado pela celeridade. Mas não tem sentido, se algo é benéfico para ele, não tem sentido você, por causa de uma... E o Marcos aqui citou, sensacional a observação dele, o Marcos citou, por causa de burocracia, o nosso sistema ainda, o Marcos falou aí, burocrático, cartorário, nós não estamos acostumados com mudança de cultura. E eu lembro de um caso em que a Defensoria Pública não atuava numa comarca que não tinha defensor. Aí, o NUAP, que é o meu órgão, a família veio do interior me procurar para fazer um pedido de liberdade num local que não tinha defensor. Vejam o que acontece. Uma comarcazinha daquela ali, perdida no meio do mundo, pequenininha. Não ia defender. Ainda hoje nem defensor tem lá. E a pessoa presa preventivamente por causa de um roubo. Aí eu liguei para o diretor de secretaria, eu digo, doutor, pelo amor de Deus, não tem mais sentido instrução, não. O homem está preso preventivamente há muito tempo. Se ele já tivesse sido condenado, ele já estaria em liberdade. Verdade. A defesa considerando aí a pena mínima, já é. E o homem é réu confesso. Lá no presídio eu ia conversar com ele, ele dizia, doutor, eu só quero minha pena. Ele fez uma carta, pedindo a pena dele. Pedindo a pena, Anderson. Aí eu confesso. Aí eu fiz um habeas corpus, que ficou conhecido como o direito de ser condenado, em que eu ingressei com o pedindo que a pessoa tivesse maravilha, o direito de ser condenado, porque ele já sairia, ele já tinha tempo de progressão e muito. Resultado, o Tribunal de Justiça concedeu o HC, então a gente tem que racionalizar. Veja, com certeza. Nem a defesa queria mais a instrução. Então a gente tem que tentar racionalizar algumas coisas para que, em prol do próprio interesse, às vezes, do próprio acusado. E quem é que quer essa máquina do sistema penal de justiça engessada? Pô, sensacional essa live, viu? Foi uma honra muito boa, professor. Imensa. Adquiri muito conhecimento aqui nessa live. Eu que vim para aprender. Eu quero lhe agradecer. E vendo você falar, professor, eu só tenho certeza de uma coisa. Eu ainda tenho que estudar bastante. Que é isso? Eu tenho que estudar bastante. Eu é que tenho que estudar para chegar muito. ao seu nível do professor Marcos aqui. Mas faz parte, é a trajetória que se inicia e tem um caminho ainda a ser percorrido. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui eu quero deixar uma menção honrosa ao Universo Júris, lá em Sobral, que é assim um ambiente acadêmico, intelectual, de formação intelectual, de formação de intelectuais lá em Sobral, da comunidade, toda a comunidade acadêmica de Sobral, dessa cidade querida. E tão logo passe essa pandemia, eu quero ministrar um curso de prática penal, determinados
tópicos, que são os tópicos fundamentais da prática penal, lá no Universo Júri. Não, nós já combinamos. É só passar a pandemia. Pois é. Nós vamos fazer sim, vai ser excelente. Muito obrigado e agradeço demais a participação do Marcos aqui, enriqueceu demais o nosso debate também. Inclusive, eu tenho que marcar um com ele também, a gente tem que marcar um com ele sobre acordo de não persecução. Interessante, muito bom. Professor, nós do Universo Júris, eu, meus dois colegas sócios, é que lhe agradecemos pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela forma como você trata cada tema com uma certa didática em que os alunos ficam apaixonados, pela vibração que você coloca em cada palavra, a motivação de tentar passar aquele sentimento que você parece que está falando tudo com sentimento, assim, é uma coisa muito empolgante para todos nós. E é por isso que essa live foi excelente, porque ela teve emoção, ela teve... E eu quero lhe parabenizar, agradecer mais uma vez por esse momento e dizer que vai ser uma honra trazê-lo a Sobral para esse curso. E estamos à disposição para o que você precisar. Grande Anderson, muito obrigado. Parabéns pelo grande trabalho desempenhado no Ministério Público, né, que é uma instituição que eu tanto admiro. Parabéns pela atividade aí grande intelectual, da grande atividade intelectual que você vem desenvolvendo como professor. Eu sempre digo o seguinte, nós que somos advogados, defensores públicos, promotores, juízes, e somos professores, a gente tem uma missão muito importante. Essa nova geração aí depende da gente, depende do nosso pensamento. Então, com certeza. Delegados de polícia, professores também. Então, essa nova geração depende muito, muito dessa base que nós estamos passando. E base é tudo. Senão a gente não consegue mudar, né? Parabéns, parabéns mais uma vez. Obrigado, eu vou deixar essa live aqui no IGTV. A gente vamos baixar a live, disponibilizar no nosso site e também no nosso YouTube. Aí, assim que nós baixarmos, eu lhe informo, para o caso o senhor queira tirar, até porque tem muito conteúdo no Instagram. Maravilha, maravilha. Um forte abraço aos queridos amigos de Sobral. Viu? Uma alegria imensa participar dessa live. Todo dia eu luto. Já estou falando aí do meu lema, todo dia eu luto. Todo dia a gente luta, né, Anderson? Tem um professor nosso, professor Rafael Viana, que excelente professor, você fala detonando, aí ele criou o avante, aí ele sempre fala avante. Gostei. É importante. Valeu. Forte abraço. Um abraço, professor. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite.